Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marques, Luís Marinho e Rui Pego. As imagens estão a correr o mundo. Mourinho apertou o nariz do treinador do Galatasaray depois de ser eliminado. Não é a primeira vez que o Special One dá apertões aos outros, não é? Já foi uma vez uma puxão de orelhas. O treinador do Galatasaray também, quer dizer, atirou-se logo para o chão também com as pernas no ar. Até parecia no Campeonato Português. Parecia no Campeonato Português. Sim. Depende do apertão, não é? O Mourinho já nos habitou a estes exageros. Mas a ideia é ser despedido? A ideia é ser despedido outra vez? Eu acho que isso é mesmo da natureza dele, não é? Porque ele ferve em pouca água e assume, às vezes, tantas dores dos outros. No caso o futebol turco é muito isto. Aliás, há uma entrevista do Morata, o jogador o espanhol, que é a ponta de lança, que joga, penso que é no Galatasaray ou no Fenerbahçe. Há uma grande competição porque são os dois clubes de Istambul. Ele conta que os jogadores são proibidos de falar com os jogadores da equipa adversária. Não podem falar com ninguém durante os jogos, nem depois dos jogos, nem antes dos jogos. A rivalidade é tão grande que chega a esse ponto. Portanto, não me admira nada que o Mourinho tenha assumido estas dores, depois tenha feito o que fez, embora esteja imbuído desse espírito. Sendo a sua natureza aquela que nós sabemos. Agora isto provavelmente vai ter algum custo para ele, não é? É a segunda vez que ele faz, não é a primeira. Não é? Pois é. Sim, já foi castigado, de resto. Já foi uma vez castigado em Espanha, com o treinador adjunto do Barcelona. E mesmo agora na Turquia já foi castigado. Já teve suspensão. O ambiente geral na Turquia é propício a essas coisas, não é? Vê-se agora pela política, pela prisão do presidente. Aquilo é tudo, Depois ainda por cima a televisão é implacável. Está lá, aquelas coisas que não se pode esconder. Não se pode esconder. Bom, mais suspeitos, disso também não se pode esconder, mais suspeitos de desvios de fundos, televisões mobilizadas para acompanhar os raids da Polícia Judiciária em várias instituições do Estado, incluindo o Banco de Portugal, empresas privadas. Parece, como dizia o Eduardo Oliveira e Silva, pesca de arrasto. Parece pesca de arrasto. É uma espécie. Estamos à beira da campanha para as eleições legislativas. É a safra. Há aqui uma safra nova. Exatamente. Qualquer dia começa a da sardinha, agora para já é esta. Também buscas na Câmara de Cascais. Bom, por situações diferentes, não é? Certo. Pois. E é como a busca que houve também na Federação Portuguesa de Futebol, mais antiga, não é? Também. Por outras situações. Não, é uma série de... quer dizer, o problema é que há aqui parece que há aqui, de repente, há aqui uma deriva a isto. Parece que caiu um manto de suspeição sobre Portugal, não é? Porque é todos os níveis da política, todos, não é? É o Primeiro-Ministro sob suspeições, mas de natureza ética, não criminal. É uma série de candidatos a saírem das listas para por isto e por aquilo. É agora estas situações. De repente parece que há aqui uma deriva no nosso país. É claro que estas situações de corrupção são muito mais graves, não é? E ainda por cima, neste caso concreto, aparentemente tem a ver com os fundos comunitários, tanto quanto eu percebi das notícias, parece que ainda não se sabe muito bem. 17 milhões é o que está aí em causa, é o que parece. Não, são 250 pessoas, não é? 250 pessoas, 17 milhões de euros. Uma curiosidade. 17 milhões a dividir por 150. É só fazer as contas. É só fazer as contas. Se fosse assim, não é? Uma curiosidade é que, tal como aconteceu há dias em relação ao Fernando Gomes, foi feito um comunicado, portanto, hoje, no dia em que estamos a gravar, quinta-feira, a dizer que não estão envolvidas pessoas da política, quer dizer, porque o que é extraordinário, quer dizer... Mas em relação aos Cascais não disseram isso. Não, eu estou a falar do Banco de Hoje Portugal. hoje disseram isso, e acho muito bem. Hoje, quinta-feira. Mas sobre Cascais não disseram. Não, até porque é porrecoso, não é? Aquilo é mas esta situação... Como é que é? 300 mil euros, mas ouvi uma declaração a muito 100 metros interessante do mar. hoje do Miguel Pinto Luz, hoje quinta-feira, Miguel Pinto Luz a dizer: tenho confiança absoluta na minha equipe. Que é uma declaração interessante, não é? Sem dúvida. Põe-se de fora, não sou eu. Eu acho que esta situação... Espero que não seja, diga-se passagem. Eu acho que esta situação... Ele até disse que não era ele que tinha a tutela naquele momento, mas que era vice-presidente e assumia tudo. Mas a situação que foi criada pelo diretor da PJ, quando foi o caso da Federação Portuguesa de Futebol, e agora estes comunicados que aparecem de vez em quando,
isto também é uma situação muito perversa, porque quando não aparece comunicado, ou quando o diretor da PJ não se puser ao lado de determinadas pessoas, as pessoas dizem, agora este é culpado, porque o outro não apareceu, não é? Exato. Quer dizer, isto começa a ser um bocadinho... Provavelmente por isso é que a Polícia Judiciária sentiu na obrigação de dizer que não havia, neste caso, destas buscas Tá bem, de mas, hoje. porquê? por A exemplo, na propósito Câmara de de quê? Cascais não disse nada. Não, Portanto, o que é que nós podemos concluir? Que eles estão envolvidos? É que ali há Quer gato. dizer, não É a conclusão Exatamente. lógica que tu Não podes é? tirar. Quer É dizer, é um bocado... Sim, é sim, que isto é sim. perverso, não é? Não, Pois, exato. O sistema Se nem não o diretor não disse está nada, bem se nem o se o comunicado diretor não disse, não saiu o não comunicado, afirma, é porque há. há de haver qualquer coisa. Pois. Resultado, se calhar por isso é que correu tudo mal ao Proença, lá com a eleição, não? Ficou em último, não é? Mas é grave. É grave, é muito grave. É grave. Porque Portugal está na organização do Mundial 2030, era candidato, e penso que ainda é, a organização penso que é do Mundial Feminino, e não ter ninguém no comitê da UEFA, no comitê executivo, é a primeira vez que acontece nos últimos 16 ou 17 anos, né? Acho que o Fernando Gomes esteve lá sempre. E sendo isto ainda por cima resultado de uma guerrilha interna entre o Presidente da Federação e o Presidente do Comitê Olímpico, antigo Presidente da Federação, não é bonito. Fernando Gomes escreveu cartas aos presidentes das federações todas, não é? O que é mais humilhante ainda é que ele foi o menos votado, ele só teve 5 votos. Sim, ficou em último, não é? Ficou em último lugar da lista de pessoas. O que significa que os elegíveis. esforços feitos pelo nosso Presidente da República não surtiram efeito. E Envolveu-se. significa que, Envolveu-se. de duas uma, ou o nosso prestígio resultava só do Fernando Gomes, ou então este é o verdadeiro retrato do que eles pensam do nosso futebol. Não, pode ter sido penalizado o nosso prestígio, ter sido penalizado por esta Não disputa. sei. Quer dizer- Eduardo, quando tu tens o Comitê 50 federações, recebe uma carta Claro, do ex-presidente da Federação a dizer eu não confio neste indivíduo. Ex-presidente Que ainda por cima, há 5 minutos, não é? Ex-presidente há 5 eu não minutos. confio neste, ele não fala por mim. Pensa, como é que vais votar nele? Não é? Pois Ainda está por cima, bem. podia ser um inglês a dizer mal de um português, mas não é um português a dizer mal de um Mesmo português. assim mantenho o que eu digo. É por causa do Fernando Gomes ou por causa do futebol português que ele não foi eleito? Não, eu acho Se calhar que- o prestígio acho do que- Fernando não, Gomes não, era eu- tão grande Eu acho que que isto tem a ver muito ultrapassava com a situação situação do atual. futebol A português. UEFA também não acredito reconhece o Eu estou trabalho só a colocar desenvolvido pelo questões. Fernando Como Gomes sabem, no futebol isso não- português. isso não Não acredito. tenho grandes Não- opiniões, não tirando acredito uma. Bom, O Sporting é o melhor. mas exato. Reflitamos então sobre a questão que é Reflitamos, que é Isso. suspeitos, buscas e entretanto a doutora Sandra Felgueiras faz na TVI na passada sexta-feira, salvo erro, um exclusivo sobre Hugo Soares, porque ele tem uma imobiliária e que é amigo do Montenegro, mas esmiuçado, não há ali notícia nenhuma, quer dizer, ele não fez mal nenhum, fez as declarações todas que tinha que fazer, fez tudo direitinho. Pareceu-me uma coisa verdadeiramente porque ele é amigo, é crime, é amigo de outro, portanto é crime. Pareceu-me uma coisa um bocado despropositada. Sim, Era um não assunto, no Sim. fundo, não é? no caso concreto era um não assunto. A única coisa que é assunto é que é muita gente na política que tem imobiliárias. São Quer todos. dizer, Basicamente não há ninguém no governo que não tenha uma imobiliária. Uma imobiliáriazita. Mas a particularidade do Hugo é que eu penso que ele tinha dito que não tinha nenhuma empresa. O que eu vi nos jornais, Mas ele declarou, ele fez as declarações todas. Sim, talvez, mas houve uma declaração, eu li isso alguns, neste processo todo das imobiliárias, do Primeiro-Ministro, ele terá dito, numa declaração qualquer, que ele não tinha uma empresa, não tinha imobiliária. Posso estar a extrapolar de alguma leitura que eu fiz. E exatamente por isso aí é que está a contradição. Não tem crime nenhum ele ter uma empresa imobiliária, como é evidente. Não, e ser amigo do Montenegro também não tem crime, não é crime, não é? Publicamente não é crime. Saiba, não é? Não, por enquanto esperemos que não. Esperemos que não. Pode aparecer uma lei qualquer. Com certeza. Bom, mas estão lançados os dados já para a campanha eleitoral, agora previamente Então não. começam a aparecer entrevistas em tudo quanto é sítio. E sondagens, mais uma. E sondagens, mais uma, já lá iremos. Esta é importante. Já lá iremos, é muito importante. Esta tem uma... Mas gostava de ouvir os vossos comentários sobre a Nelma com o Pedro Nuno, na SIC Notícias, em versão José Rodrigues dos Santos, E agora também podemos falar do José Rodrigues. e a versão José Rodrigues dos Santos que não funcionou com a Mariana Mortágua. Com a Mariana Mortágua, não é? Portanto, Eu li hoje um post do Luís Paixão Martins muito, muito interessante, que diz assim,
Pedro Nuno Santos é o único político a nível mundial que numa entrevista fala com o jornalista em vez de falar para os seus eleitores. E achei aquilo interessante porque, de facto, houve ali uma parte da entrevista que aquilo parecia já uma conversa... Entre os dois. Sim, uma coisa mais íntima, não é uma conversa... Ela acabou a agradecer a lição. Obrigado pela lição e não sei o quê. Sim, mas era piada, não é? Foi uma piada. Claro. Foi, mas quer dizer... nós entramos num estilo... Eu não estou a criticar a jornalista, aliás, como também, vocês se lembram, não critiquei diretamente o Zé Rodrigues pelo tipo de entrevistas que faz. As pessoas, cada jornalista faz as entrevistas que entende fazer, boas ou más. Mas somos livres de criticar. Não, Algumas, claro. algumas parecem críticas. Eu não estou a criticar por vocês terem criticado, eu também critiquei uma parte dessa. Agora, continuo a dizer que o jornalista, quando faz uma entrevista, é responsável por essa entrevista. Ele é responsável. Depois, as conclusões e as consequências disso será a outro nível. Agora, naquela altura, a Nelma entendeu que devia contrapor determinados factos, etc. Aliás, não disse ali nenhuma mentira. Contrapor determinados factos. Não, mas ela aconteceu mal. Não foi uma entrevista muito bem conduzida, Não foi. Ela perdeu-se. mas é a vida, não é? Quer dizer, e eu acho e sobretudo, isto vai estar sempre centrado entre o Montenegro e a... Porque agora o próximo jornalista que for entrevistar o Luís Montenegro vai querer, quase de certeza absoluta, ter um desempenho tão polémico como já a Nelma teve ou como o Zé Rodrigues já teve. Depende. Não, acho que não. Depende do entrevistador. Vamos ver. Não, Vamos ver. Diz aí, Eduardo. Não, várias coisas sobre isso. Em primeiro lugar, uma entrevista tem que ter um determinado contexto. Ele ia lá também para falar das eleições. E a certa altura ele queixa-se, o Pedro Nuno Santos, de que se me estão só a questionar sobre o Montenegro, depois não venham dizer que eu estou só a falar do Montenegro. Claro, e tem razão, Com desse certeza. ponto de vista. Da mesma forma que o Rodrigues dos Santos não deveria ter feito, já falámos, Sim, da Ucrânia, existir sim, naquele sim. ponto. Já. Por exemplo, uma boa Eu acho que são entrevista, duas situações diferentes, uma apesar de belíssima entrevista foi feita na TVI pelo André, agora se falha-me o segundo nome, ao Boaventura Sousa Santos. Sim, Era isso que eu Foi tinha uma aqui. magnífica entrevista. A Boaventura E, foi à televisão também. Ficámos a saber que a culpa daquilo tudo e das mãos e tal, não é? É do liberalismo, não é? Os costumes passados, os hábitos e costumes passados. O neoliberalismo, sim, não, claro. não, Calma não, aí, não, são duas coisas diferentes. Então, e hábitos, Não, os costumes liberalismo passados. capitalista. Mas Não, já não, sabes, liberalismo tu não socialista. podes, E o hábito tu não do podes. piropo, não é? O hábito Sim, o hábito do piropo, piropo, o hábito do piropo, tu não podes olhar com os olhos de hoje para hábitos e costumes Para passados. o piropo de ontem. Para o piropo de ontem. Não podes olhar hoje. Para o piropo de ontem. Eu queria só dar uma nota sobre um programa que começou na SIC Notícias e que achei interessante, porque é o do Miguel Morgado, que no fundo chama-se a Torto e a Direito, e ele é, digamos, é o pacismo em pessoa, não é? Mas é um tipo inteligente e rápido. Ele é muito melhor que isso. Pensa uma própria cabeça, eu acho. Está bem, ok, eu concedo. Não, pode ser a certeza que é. Portanto, é um pacismo 2.0. É o Morgado 2.0. Ele tem vida própria. Sim, está bem, eu concedo isso. Pode sim, conceder. sim. Não, É bom, e até porque desta geração é dos melhores que está aí, eu conheci-o no Parlamento, ele é um tipo fora de série. E o programa vale a pena pela forma como ele... Ele, aliás, dava grandes cacetadas no dirigente socialista, agora também... Prata. O Prata. Qualquer coisa prata. Prata Roca. Prata Roca. Que esse momento perde-se, não é? Mas é um bom programa a seguir e no fundo faz a vez mas do voltamos um judice, bocadinho não é? atrás, não nos adiantemos, porque eu queria dizer aqui duas coisas também sobre o tema da Nelma. Ponto principal, e primeiro, e mais importante, a Nelma, desta geração, é uma excelente jornalista com enorme potencial, para além de ter uma excelente figura. Agora, a entrevista não lhe correu bem. Ponto final. Ele baralhou-se, perdeu o controle à entrevista e a partir de uma certa altura, rodou-se ali, não conseguiu sair da armadilha em que ela própria montou. E espero que isto tenha sido uma boa lição para ela. E que não volte a fazer o mesmo que fez, não lhe correu bem. Independentemente de ser o Pedro Nuno Santos ou não, enfim, não lhe correu nada bem. Aliás, já lhe vi fazer coisas melhores e já depois disso até já fez coisas melhores.
o José Rodrigues Santos fez uma entrevista melhor à Mariana Mortágua por uma razão. Que a Mariana Porque controlou a própria a entrevista. Mariana Mortágua, depois, logo, Claro. desde o princípio, Claro. ela fez uma pergunta sobre aquele caso das grávidas que saíram. Ela respondeu o que já tinha respondido, e depois ele insistiu e ela disse: desculpa lá, se é para repetir a mesma coisa que aconteceu com o Raimundo, ficamos por aqui. E ele disse: então você não quer responder? E ele disse: não, já não vou responder mais a essa pergunta. E a entrevista correu bem. Portanto, a partir daí, exato. Ela ou seja, controlou bem. ela controlou isso Claro. bem. E foi corrido. E é bem preparada para essa brifada. essa parte correu bem. Muito bem. A RTP tem um plano de rescisões que estava previsto, não é? Não Estava é nenhuma previsto. novidade, Estava. não é? Qual é a novidade? Provavelmente a novidade é que se podem candidatar todas as pessoas nascidas em 1957, não é? Pois isso é parte. 1957? Sim, Todas? a partir de 1957. Façam falta ou não façam falta? À empresa? Podem-se candidatar. Pois a empresa pode aceitar rescindir ou não. Não, assim, aqui o ponto, para mim, que é surpreendente, é pessoas, tanto que já estão na idade da reforma, podem ir até aos 68 anos, podem ter 68 Mas anos. podem estar na RTP até aos 70, não é? Como sabe. Sim, eu sei, sim. mas que levam uma indemnização, ou seja, levam 0.2, com 68 anos levam a 0.2, depois 0.3, depois 0.4, a partir dos 66 anos. Ou seja, em princípio, eu nunca vi isto nas empresas onde trabalhei. Não sei se isso já foi feito em algum outro tipo de organismo público, não tenho conhecimento, mas acho muito estranho que se pague uma indemnização a alguém que já devia estar reformado ou que se pode reformar. Claro que nada na lei obriga, portanto, a que o trabalhador saia, embora devia ser uma opção da empresa. Devia haver na lei uma opção que a empresa podia acionar o trabalhador quando está na idade da reforma, não perde direitos, porque pode ser necessário, portanto, substituí-lo ou renovação. Agora, este modelo, para mim, é muito estranho que esteja a acontecer e tem um custo que ainda poderá ser significativo. Na realidade, a empresa vai ter a partir dos 63 e 68 anos, as pessoas podem se reformar. Também acho um pouco estranho, tanto que seja uma idade tão avançada, não? Que a partir dos 63 as pessoas podem ir para a pré-reforma sem perder direitos. Da outra vez, quando eu estive na RTP, também fizemos este processo. Eu acho, tanto que não havia muito poucas pessoas, acho que não ia até aos 63 anos, não tenho a certeza, mas enfim, não quero assegurar, mas enfim, o que eu acho é um pouco estranho, tanto que se vá até tão tarde na idade com esta possibilidade de receber uma indemnização. Enfim, é bom para os trabalhadores e ainda bem, não? Quem quiser aproveitar, que aproveite. Bom, para lá das entrevistas dos líderes dos diversos partidos, os debates vão começar. O debate da rádio, sempre muito aguardado, deverá acontecer a 5 de maio, com os líderes de todos os partidos com assento parlamentar. O simultâneo entre a Renascença, a Antena 1, o Observador e a TSF deverá acolher também a última oportunidade para Montenegro e Pedro Nuno Santos discutirem as suas propostas de governo. Mas as televisões já definiram um calendário, a série de 28 debates, 28, volto a dizer, 28 debates, arranca esta segunda-feira 7, na TVI, com frente a frente entre Montenegro e Paulo Raimundo, e fecha a 28 de abril com o encontro entre os líderes do PST e do PS, em simultâneo nos 3 canais generalistas. O chefe socialista e Ventura encontrar-se-ão no dia 15 de abril e Montenegro e o líder do Chega estarão frente a frente a 24 de abril. Uma data interessante. Uma data interessante. Uma maratona, portanto, à razão de 2 debates por dia, entre generalistas e canais de informação, fora as entrevistas aos líderes, fora as entrevistas das rádios. Fora a campanha? Fora a campanha, vai ser uma overdose. Vai ser uma overdose. Sim. Vai ser uma overdose. Já estávamos à espera disso, não é? Já vimos assim, já estamos numa fase muito intensa. Como o calendário está muito condensado, isto está a acelerar uma forma impressionante. Todos os dias está um líder. Já há entrevistas em todos. Estão todas as televisões a fazer entrevistas. Sim. E a partir de segunda-feira começa É os muito debates. engraçado porque este ano vamos ter 2 eleições, não é? Portanto, legislativas e autárquicas. E faz 40 anos que aconteceu a mesma coisa. Em 85 houve as eleições legislativas também antecipadas e autárquicas. Portanto, até ao final do ano vai ser nessa altura. E depois tens as presidenciais em janeiro, não é? Portanto, cuja campanha Exatamente. começará... Começa em Como dezembro, aconteceu, aconteceu também em 85. Também Pois, começou exato. logo a campanha também presidencial e em 86 fez-se
finais Sim, de sim, sim, é um 2016. calendário engraçado. muito semelhante. É muito semelhante. muito Os semelhante. resultados podem, aliás, pelas sondagens, Bom, há aqui qualquer É coisa. isso. Mas E aqui um ponto em relação aos debates. Sim. Houve uma reclamação do dirigente do LIVRE, a dizer que o LIVRE estava a ser prejudicado, porque tem menos debates nas nas jornalistas. Não, é? Não sei exatamente se é assim, se não. Mas também não penso que isso seja motivo para grande polémica. Mas, enfim, ele levantou esse problema, esse ponto. Depois, o que vai ser polémico e vai ser interessante de ver é quem é que vai aos debates com o líder do CDS. Com o Nuno Melo. Pois é. Isso é que vai ser Quem é que vai interessante. Ou se a cadeira fica vazia, não é? Porque O já livro houve, disse já que houve deixava a cadeira ameaças de vazia. partidos que ou que não vão ou que mandam também segundas linhas. Não é? O Bloco de Esquerda disse que mandava um dos históricos. Provavelmente o Louçã, sei lá. Não sei, Às tantas vai o Louçã. provavelmente. E pode O ser que é um bom debate para o bem Louçã. interessante. O que é bom para Mas o o Louçã. livre, espero não estar a dizer nada que não seja verdade, acho que o Rui Tavares terá dito já que o livre deixará a cadeira vazia, não é? Foi? Essa declaração não vi. E portanto que Vi do Bloco de Esquerda que se admitiu que não iria a Mariana Mortágua, iria um outro representante. é um erro este de Montenegro não ir aos debates todos e mandar o Nuno Melo? Nas outras eleições ele também ameaçou fazer isso, mas não fez. Mas não havia, o CDS não estava no Parlamento. agora Agora há está. o argumento suplementar de que, que é já uma- não é que é só uma a coligação coligação, que está no mas ele está no Parlamento. E as E, televisões portanto, a deviam partir aceitar daí, esse argumento? não sei, não sei qual Não, vai em ser princípio aceitaram esse argumento, se- Hã? Em princípio aceitaram esse argumento, Bem, eu de que agora como o lembro-me CDS de- está no Parlamento tem direito também a estar... Numas representado. eleições, já não me lembro quais, o líder apareceu no lugar do Jerónimo de Sousa, a dirigente dos Verdes. Dos Verdes, É possível, sim, sim, sim. Por causa de ser a uma Luísa Polónio. Polónio apareceu por causa de um problema destes e foi ela que foi debater. Bom, as sondagens vão dar muitas voltas ainda, mas há uma mais recente da Universidade Católica que volta, De ontem, quarta-feira. sim, volta a ter PS e AD muito próximos, não é? E o Chega também no mesmo sítio, sim, mais ou sim, menos, não é? sim. Reproduz quase os resultados das eleições legislativas, não é? Das últimas. Sim. Não, a particularidade é que contradiz um pouco aquela que analisámos a semana passada, na medida em que coloca o PS e o AD muito próximos, 29, 27, já com os indecisos, porque sem os indecisos ainda ficam mais próximos, 23, 22. E colocar os indecisos neste exercício é sempre muito arriscado. Normalmente os técnicos preferem excluir os indecisos tanto nestas sondagens, neste tipo de sondagens. Há aqui uma proximidade que ao contrário daquilo que eu vi, que por acaso eu próprio pensei vendo a da semana passada, provavelmente isto vai estar mais renhido que aquilo que parecia. Sendo que há aqui um dado muito interessante, que é a resistência do Chega, que eu pessoalmente antecipava que pudesse ter uma queda mais acentuada, e poderá vir a ter, mas as sondagens nas outras sondagens não mostram davam uma isso. queda Não mostram acentuada, isso. A AD não está a subir tanto, provavelmente porque a resistência do Chega está a ser superior ao que se pensava. E pela primeira vez, tirando o Chega, o AD mais a IEL têm um valor inferior ao PS com o resto da esquerda toda. Isto não aconteceu na outra. É aí que entra, deixa-me só pôr esta pergunta que também serve para a reflexão. É aí que entra a proposta de Rui Tavares, ou que pode entrar com estes resultados dessa sondagem, pode entrar a proposta de Rui Tavares de fazer uma plataforma, um compromisso à esquerda pré-eleitoral, embora cada um vá por si, mas pré-eleitoral para poderem governar depois? Sim, mas o Pedro Santos já disse que não. Aliás, o Nuno Santos, ontem,
quarta ou terça-feira, não sei, fez uma declaração interessante, que o Partido Socialista só não ganhou as últimas eleições por causa do livro. Do livro. Pois foi. Porque E se calhar eles tiveram tem menos de razão. 50 mil O voto votos, livre. e se calhar do livro tem 200 mil. Se tivesse ficado com isto. Se calhar tem razão. Se calhar tem razão. Mas a área também podia dizer o mesmo em relação ao Chega, com o Chega tínhamos maioria absoluta. Claro, exato. Um dado curioso nas duas sondagens é que tanto na da Pitagórica como da Universidade Católica, o total AD, Chega e Iniciativa Liberal não difere muito. Na da Pitagórica dá 53,3 e na da Católica dá 54. Portanto, este espaço está mais ou menos clarificado. Sim, o espaço Pois, sim, mas o lá não dentro, é não também. Lá não é? dentro é que as coisas são Eduardo, diferentes. Objetivamente, podes fazer essa aritmética. Esta sondagem é pior para a AD. É evidente, é. Bastante pior mesmo. Não é? Não, mas eu No não fundo, digo que não. se É mais for- complicado formar se o governo. Se o resultado fosse assim, o país ficava ingovernável, É tal como evidente. está. Não, Sim, não, sim, não, sim, tinha, sim, não sim. teria havido vantagem Não, nenhuma eu só nas estou. eleições. Aliás, Eu espero que não seja assim, espero que haja uma clarificação, seja para um lado, seja para outro. Não é? Porque quanto mais o país ficar próximo ingovernável é for impossível. o resultado da AD do Chega, mais difícil vai tornar-se governar. Certo. À direita. não é? Certo, mas se é não, é não. Mas a é possível. aritmética, tendo em conta o não é não, a aritmética à direita não pode incluir o Chega. Claro. Pois, está bem, mas não do ponto de vista da solução política, mas do ponto Da de vista solução da sociológica, sociologia sim. Do ponto de vista política. sociológico, não há dúvida nenhuma. Claro, É direita, claro, é claro, direita. claro. Sim. Agora, Sim. com esta estratégia do Montenegro, tem que se excluir o Chega. Exatamente. Pois. Ou o Montenegro. Como é que se pode. Pois. Sim. É capaz de ser mais difícil. Como é que se pode. Perder as eleições já não será assim tão difícil. Sim, se perder, não. Como é que se pode interpretar este pedido de escusa das listas do Partido Socialista, de Medina e agora de Sérgio Sousa Pinto, O Medina, eu acho que o Medina se está a perfilar. a construir para- uma solução alternativa após as Se as eleições? coisas correrem mal ao PS, é evidente, não acredito que Pedro Nuno Santos lá fique muito mais tempo e acho que o Medina se está a preparar. O Sérgio Sousa Pinto acho que é aquelas questões de coerência, quer ser, enfim, com as ideias que ele perfilha, e ele é um desalinhado, não é? E entendeu que, não, naturalmente, mesmo até para o seu percurso e até para a sua credibilidade, que não estaria bem naquelas listas e que não estaria bem na... Mas não é e certamente entendeu- por causa da bem REP. qual é a não é? razão, não é? Eu não percebi. Não, o que ele diz é que não se identifica com a maioria, com aquele grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas que ele não que se está na identifica, que até não... Há um oitavo lugar de uma falou- rapper, não é? Sim, de uma rapper, sim. Ele falou numa- que acho não que foi parece na- que não lhe agrada muito acho que foi no na oitava em Observador que Lisboa, ele não é? disse. Que eu não Sim, percebi sim. quem é, porque não é a minha área. Mas não é? mas é coerente. Ele é claramente um desalinhado dentro do Partido Socialista. Acho que agora foi coerente. quer dizer, Defende tudo aquilo que aparentemente o Pedro Nuno Santos não defende. O que perder ali Mas, ganha mas- mediaticamente mas nas perde- televisões. Mas o Parlamento, Perde espaço, o não é? e o Parlamento perde qualidade. Sim, isso é O ponto é verdade. esse. ele também não teve grandes intervenções no Parlamento. Não, está bem, mas está lá. O facto de lá Ele é estar- mais televisão. Ele é mais, eu televisão. acho que Mas o facto de lá ele... estar, ele apesar de tudo, é quase um histórico, não é? evidente. Certo. Mas eu acho que ele E o funciona... E é um Parlamento- soarista. E o Parlamento começa a perder esse tipo de referências. Isso é mau, tanta qualidade. E o próprio Medina. O Medina é uma pena que não. Sim, mas também não falou Agora, durante este tempo todo. Agora não também, disse nada, não é? também acho Estar lá ou que não tenho estar. dificuldade em interpretar que esta ausência do Medina das listas seja um trampolim para ser um dia candidato, porque ele precisa, para ser candidato, ele precisava estar no Parlamento. Sim, sim. Imagina. Quer dizer, Não, pode ser uma Luís, coisa a curto Luís, prazo, imagina- Luís. imagina- Pode ser- ele imagina pode que- estar a ver imagina isto a que no curto prazo. Imagina que no curto prazo o Partido Socialista tem um péssimo resultado e o Pedro Nuno Santos sai. E o Medina se candidata Avança. e não está no Parlamento. Já aconteceu, não é? Mas já aconteceu, mas é mau. Ou seja, Sim. se ele Pois. quer isso, então ele devia estar ser lá. candidato. Pois, Não, pois. acho Aliás, que quer dizer, provavelmente por isso ele é quer-se que mesmo o- afastar. podemos Por eu isso estar- é que acredito. o Pois. adversário do Também Pedro quer ir à Nuno vida dele. Santos Sim, se fez calhar. bem em ficar, não é? Claro, com certeza. Pois. Sim, pode, quer dizer, nós estamos a fazer o Parlamento é interpretações o Parlamento é um sem palco saber o que é que fundamental. o que é que vai na cabeça Para a dele. política, não é? O ex-ministro da administração interna consegue ficar em Braga e não... E conseguiu, que ele impôs, não é? Imposto, Que era para e ser- portanto está ali estava para ser chutado para aquela Coimbra. alternativa que pode ser imediata é ele. Não é? Conselho de Ministros no Bolhão e depois Montenegro e os seus ministros não resistiram a vir fazer uma passeata junto
das bancas, e também no mesmo momento o Pedro Duarte anunciou que é candidato à Câmara do Porto. Foi um bocado por isso. Foi dar ali um apoio. Foi quase um 3 em 1. Mas eu acho. Não é? Foi um 3 em 1. Foi o primeiro gesto pré-campanha, de várias pré-campanhas ali e tal. Mas qual é a necessidade de se porem a jeito nestas coisas? Não me parece. Parece-me um bocado absurdo, mas enfim. Não sei, acho que isto entre o deve e o Mas haver... acho que isto vai acontecer até da campanha. Sim, já sempre aconteceu um bocadinho, não é? Há sempre inaugurações, há isto, há aquilo, uns vai eventos. ser. Eu acho é que é interessante a ida do Pedro Duarte para o Porto, porque acho que ele vai ter muita dificuldade em ganhar, porque o adversário é duro, o ex-ministro socialista, Pizarro. Seria pior se os independentes fossem. Se ele conseguir juntar os independentes, pode ganhar. E não é por acaso estava lá o Presidente da Câmara. Sim, o Rui Moreira. Por outro lado, se pode significar que venha uma tutela mais clarividente para a área da comunicação social. Se o PSD ganhar. Não, se o Pedro Duarte sair. Se o Pedro Duarte sair, sai. Se o Pedro Duarte sai. Se o PSD ganha as eleições. Se o PSD ganhar, é que a gente vai ver. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Sim, estamos a perceber. Sim, estamos ainda longe das presidenciais, mas já andamos aqui a adiar há duas emissões esta lista de nomes do Honrar Portugal, sobretudo o Eduardo Oliveira Silva queria muito comentar os nomes da lista do movimento Honrar Portugal do Almirante Gouveia e Melo. Há uma coisa que passou a ter um nome que eu acho que se lhe aplica muito bem, que é o Chega a Horas, não é? Não sei se vocês viram no Ricardo Araújo Pereira o elogio que lhe foi feito pelo facto de ele ter chegado à conferência a horas, não é? Portanto, é o Chega a Horas, o que é o... Bem, se nós nos lembrarmos que o Luís Marques Mendes normalmente chegava uma hora atrasado... Não, mas agora está muito mais composto. Está A fação bendista. Não resisto. Eu tenho que vos contar uma história muito rápida, que é a vingança de Cavaco Silva, quando era Primeiro-Ministro, em relação ao Luís Marques Mendes, que chegava sempre atrasado a tudo, aos conselhos de ministros, às reuniões, tudo. E há um dia em que vão fazer uma viagem, já não sei para onde, são no aeroporto, e quem é que se atrasa nesse dia acho que foi a mulher do Cavaco, por qualquer motivo, não é? E portanto houve ali um atraso. E entretanto já estava lá o Marcos Mendes e tal, e o que é que o professor Cavaco Silva disse aos jornalistas e às pessoas que disseram: desculpem este atraso, mais uma vez aqui o Dr. Marcos Mendes. Portanto, foi a vingança de... Muito bem. Bom, esta quarta-feira, 2 de abril, começou um novo mundo. Mas ainda não disse nada sobre honrar Portugal. Eu acho que honra lá o programa com honrar Portugal. É que o entourage do Almirante é uma coisa extraordinária de gente que está mal com a política, que ficou com pessoas que nunca quiseram deixar a política, mas também estão sempre meio zangados, meio... Quem são? O Capucho, o Ângelo Correia... O Capucho está zangado. Então não está. Eu sou amigo dele. Também. É sempre... Há ali muita acrimónia com muitas coisas. E não me admirava que o Dr. Rui Rio viesse a engrossar essas fileiras. Veremos. Isaltino Moraes também está no honrar. O Isaltino Moraes... E está lá a Teresa Violante, que deu uma excelente entrevista ao público, espero que leiam, porque é interessante. Pode ser questionável, mas é uma bela... Ela é apoiante do Almirante e enquadra a candidatura do Almirante de forma muito interessante. Ela é também colunista do Expresso. Mas há uma nota que vocês ainda não referiram, que foi... a canelada que o Marcos Mendes deu ao Almirante. Pois foi. Que é interessante, não é? Já começou o despique. Ele não resistiu, e bem, não é? Aliás, diga-se de passagem, ele está a fazer campanha sem ser candidato. O que é verdade, não é? Começa a exagerar, o Almirante começa a exagerar nisto. Que já é uma prática agora comum, porque os presidentes de Câmara também fazem campanha sem serem candidatos. O Moedas, o Isaltino, toda a gente... Não, está bem, não dizem que são... Espera aí, mas Eduardo, é diferente. Mas é diferente, mas este está em funções, não é? O Moedas está em funções, o Montenegro está em funções, é natural que eles continuem a fazer... É claro que a gente sabe que isto depois já é meio campanha, meio institucional. Agora, o Almirante ainda não é candidato. E depois já se atrapalha, já não sabe o que cá dizer.
Esta parte já não está a correr nada bem. Ele depois tem aquela frase de altura própria, eu explicarei melhor e tal. Ele está à espera das legislativas. para- Escreveu mais um artigo, vocês Sim, não, exatamente. se calhar não leram, mas... Não aguentei. Não, mas escreveu Escreveram mais um artigo. artigo no Expresso. Não, Não, escreveu um artigo no Sol. no Sol. Ah, não li. No Não Sol. li. Semana Não vi, passada. não vi. Uma Bem página interessante, enorme. não tem nada. Muito bem, Não esta disse quarta-feira, nada 2 de de abril, novo. começou um novo mundo, o dia da libertação, informou Donald Trump. O lançamento generalizado de tarifas. Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, já veio dizer que a decisão americana vai desestabilizar o mundo. O Canadá declarou o fim, e vou citar, da velha relação com os Estados Unidos. Wall Street aparentemente já não se deslumbra com o homem, e van der Leyen assegura que a União Europeia tem um plano sólido de resposta. Luís Marques, tu escreveste no Expresso, sexta-feira passada, justamente sobre isto. O homem enlouqueceu ou este novo mundo é mesmo para levar a sério? É mesmo para levar a sério. Bom, é claro que nós agora estamos aqui com esta carga emocional, dado que nós, nas nossas vidas, não tínhamos assistido a isto, ou quer dizer, os mais novos não assistiram. Mas isto já aconteceu, não é a primeira vez que acontecem movimentos destes. Aconteceu com o Nixon, por exemplo, quando acabou, portanto, o dólar como garantia das transações internacionais, e o ouro. Isto não é a primeira vez que acontece. No final do século também aconteceu exatamente ao contrário. Portanto, quando houve grande desregulação, foi no final do século, também aconteceu, foi um choque. Este choque é ao contrário, é um movimento que contraria aquele iniciado portanto, perto do ano 2000, com a liberalização do comércio internacional. Claro que isto vai ter uma consequência enorme nas economias, todas, na economia mundial, nas muitas economias nacionais. Há países que vão sofrer bastante, porque grande parte da economia internacional vive da relação com os Estados Unidos. Porque o grande importador do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um déficit comercial, portanto, que é quase, portanto, metade do PIB da Europa. E, ao mesmo tempo, exatamente esse déficit faz com que os Estados Unidos também sejam a grande almofada para onde se canalizam, portanto, os excessos de liquidez do mundo, da China, dos outros países todos. Portanto, acabar com isto é desestabilizar todo o sistema comercial, económico e financeiro que conduziu o mundo e em que o mundo que nós conhecemos no mundo nos últimos 30, 40 anos, não é, mas como eu digo, não é um movimento novo e vamos todos sofrer muito com isto. Isso não é. Agora, é uma loucura dele, em parte, loucura dele, a maneira como ele está a gerir isto, mas as fragilidades da economia americana impunham que alguma coisa fosse feita. Poderia não ser feita assim, mas os Estados Unidos têm a maior dívida da sua história, têm o maior déficit orçamental da sua história, tirando os anos da pandemia, e, portanto, isto não é possível, não é sustentável. José Luís, isto é bom para os americanos? Isto é bom para a população americana? Na realidade, isto não é bom para ninguém. Para ninguém. Portanto, toda a gente vai pagar mais. Quer dizer, quando há tarifas, o que significa que os produtos vão ficar mais caros. Claro. Portanto, e é isso que vai acontecer. Agora, qual é a lógica dele? A lógica dele é, como vou aplicar tarifas, vai haver maior investimento. Portanto, a produção interna vai fazer com que os produtos sejam mais baratos. Portanto, e vai compensar o excesso das Só que tarifas. isto é bom dizer, outra coisa é fazer, porque é preciso que agora todo o sistema de investimento comece a funcionar para começar a produzir aquilo que os Estados Unidos deixam de importar. E leva tempo. Claro que leva tempo, leva anos. Não é? E além disso, há outra coisa. Nós teremos a oportunidade, seguramente, em próximos programas, de voltar a esta questão do Dia da Libertação, mas queria só tocar aqui na Le Pen, com respeito, bem entendido. Há uma convocação de manifestações para Paris este fim de semana. Há duas, pelo menos, não é? Sim, devido à decisão do Tribunal de Paris que condenou Marine Le Pen. O Bardella já veio dizer, que é o número 2 da Le Pen, já veio dizer, e exortar os franceses a saírem à rua e a dizerem, sintam-se ultrajados. Além de dirigentes como a senhora Meloni e o Bolsonaro e o Orban já vieram também publicamente defender Marine Le Pen.
poderá estar aqui a haver uma... E foi o Vance também, não é? O próprio Trump. Também já disseram qualquer coisa. Exatamente, e o Musk também, exatamente. É um toque a reunir da direita radical? Sim, vai ser. Um minuto. Sim, mas o facto é que a Le Pen infringiu a lei e aquilo é uma sanção acessória que um tipo leva numa carta de condução. Guiou mal, atropelou as pessoas, tirou-lhe a carta. E ali, não, isto traduzindo para uma coisa que houve cá, são assessores fantasmas. Quer dizer, aliás, há cá um processo sobre isso também. O Bloco de Esquerda, sim, e não só. No PSD também há. Mas sim, é o que é mais conhecido foi quer dizer, do Bloco. a verdade é esta, é que ela infringiu, são 11 milhões de euros que foram desviados à conta de uns senhores que supostamente trabalhavam no Parlamento e não estavam lá. E o queixoso é o próprio Parlamento Europeu, quer dizer... Portanto, eu percebo perfeitamente que a sanção é politizada no sentido em que era de evitar que houvesse recurso, não é? Mas pelos vistos vai haver, não é? Mas veremos. Não, já houve. Ele vai recorrer. Se há tempo para julgar isso. Eles já marcaram para agosto de 2026. É preciso é que a pena seja revista. Sim, bom, sim. Ela vai recorrer para o Supremo, não é? Mas a questão é o tempo. Para a relação. Não, mas há aqui um ponto que merece discussão, porque isto vai agora incendiar a Europa, não é só a França. Não é? E basta ver a imprensa francesa, que só falam disto. Não é? E as reações a nível mundial. E a nível mundial, em todo lado. Isto não é um assunto menor. Há aqui um antecedente que foi o do Filon, que seria presidente de França, seguramente, umas sondagens tinha 70%, 80% de intenções de voto, ganhava, seguramente tinha sido primeiro-ministro, e também viu os seus direitos limitados por 10 anos, se não me engano, por causa de uma situação também parecida com esta, sendo que é mais grave, porque ele, portanto, beneficiou diretamente a mulher, no caso do filho. Exatamente. Neste caso concreto, não é assim, portanto, a Le Pen não beneficiou pessoalmente. Disto. E não é 11 milhões, são 490 mil euros só. O que ficou provado. A queixa do... Não, isso a queixa é uma coisa. Depois o que ficou provado em tribunal foram 490 mil euros. E há aqui, aparentemente, uma desproporção entre o facto em si e a pena acessória. Para mim, há. Ok, já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem começa? Começo, é muito rápido, é só para elogiar a Câmara de Lisboa. Eu aqui há um ano e tal, talvez, vocês devem estar lembrados que fiz aqui uma crítica, que era também um enigma, em que perguntava porque é que a Câmara de Lisboa não repõe as árvores que secam, que vão secando, que foram plantadas no Fontes Pereira de Melo e na Avenida da República, duas das principais artérias de Lisboa, para quem não é de Lisboa, que uma parte secou e depois não foram repostas. Bom, reparei ontem, passando exatamente por estas duas avenidas, que foram repostas. E, portanto, aqui o meu elogio à Câmara Municipal de Lisboa. Resposta ao enigma. E o meu enigma, porque é que demorou tanto tempo? E agora para manter o enigma. Muito bem, o meu é o preço dos ovos que sobem flecha. Nos Estados Unidos, uma dúzia de ovos custava há poucos dias $15. Os americanos, empenhando a sua conhecida capacidade de iniciativa, criaram já um sistema de renting de galinhas. Uma família aluga galinhas para poder ter ovos em casa, desconhecem-se os valores do aluguer, não se sabe também se a cada galinha é atribuído um valor residual pelo qual poderá ser comprada no final do contrato. O que se sabe é que agentes americanos têm andado pela Europa, incluindo Portugal, a avaliar a importação de ovos e de galinhas. Como Trump taxa tudo o que mexe, e as galinhas mexem-se um bocadinho, o enigma é saber se vai taxar os ovos postos em território americano por galinhas portuguesas. A situação é ainda mais grave por causa da Páscoa. Exato. Não, uma parte que empolou isto é porque também na altura da Páscoa... Onde o consumo de ovos é muito superior. Mas são ovos de coelhos, não sei se sabiam. Na Páscoa os coelhos põem ovos. Em Portugal põem ovos. Mas nos Estados Unidos parece que não. Pronto.
Em relação, Luís Marinho. falámos aqui de corrupção e eu trouxe aqui é quase uma recordação. A primeira decisão a nível governamental de combate à corrupção foi tomada em 1979, estamos a falar pós 25 de Abril, como é evidente, num governo de Mota Pinto. Lembram-se daqueles governos de iniciativa presidencial. Foi constituído um gabinete junto do Primeiro-Ministro e, na sua direta dependência, uma assessoria especializada para combate à fraude e à corrupção no setor público, administrativo e empresarial. Estamos a falar de 1979. Depois, em 83, Costa Brás, se bem se lembram, foi nomeado alto comissário, teve lá 10 anos alto comissário contra a corrupção. O que é certo é que chegámos onde chegámos, nada disto, nenhuma destas grandes medidas surtiu efeito. Porquê? Porque os portugueses não se indignam com isto. A minha conclusão é essa. Os portugueses estão-se um bocado borrifando para isto. Até devem achar que os corruptos são tipos espertos e tal. E então, muito rapidamente, eu gostava aqui de ler uma frase, enfim, mais do que uma, de Miguel Torga, escrita em 1961, que diz assim: é um fenómeno curioso. O país ergue-se indignado, moreja o dia inteiro indignado, come, bebe, diverte-se indignado, mas não passa disso. Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos, socialmente, uma coletividade pacífica de revoltados. Exato. Eduardo Oliveira Silva. Rapidamente, num tema que eu acho tristíssimo, que é os poderes públicos têm que chegar à conclusão de que há vias em que não há compatibilidade entre ciclistas e automobilistas. E são desastres sucessivos na Marginal e noutras vias do país. Alguma coisa tem que ser feito, porque se é gente nova que de repente fica estropiada, até morre, e realmente, exatamente, o líder da APEL, não é? E isto é dramático. Tem que se tomar aqui uma atitude, seja lá o que for, mas alguma coisa tem que ser feita. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, ao alcance de um clique, sempre que quiser. Até para a semana.